Meus queridos irmãos e amigos, e a todos quantos terão acesso a esse vídeo, graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós. Precisamos que o Senhor nos abençoe, precisamos que o Senhor nos fortaleça, precisamos que o Senhor mantenha a nossa mente iluminada para compreendermos o momento que nós estamos vivendo, esse momento que, a meu ver, é o momento final da igreja. Então esse vídeo é um vídeo de tema escatológico. Tema escatológico é um tema bem complicado, bem complexo, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui com vocês. E para muitos talvez não seja nenhuma novidade aquilo que eu vou dizer aqui, pode ser que para alguns sim. Mas antes de tudo eu gostaria de ler a palavra de Deus, que se encontra em 2ª Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, que nos diz assim: acontecimentos que precederão a segunda vinda de Cristo. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles mesmos que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixe enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade. O homem da perversidade aqui conhecido como anticristo. Aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? E vocês sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando a sua hora chegar. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo, até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal em vez de crer na verdade. Que Deus nos abençoe, meus amados, ao refletirmos aqui um pouco sobre esse assunto. Bom, nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que o mundo vai ainda vivenciar um ditador mundial. Um ditador mundial que vai governar esse mundo com mão de ferro. E quando nós olhamos
à nossa volta e todo o terreno com as coisas que vem acontecendo na sociedade, nós percebemos que o terreno está cada vez mais preparado para receber esse ditador mundial. A princípio, ele vai surgir como um grande homem, um homem que vai trazer a solução para a humanidade globalizada. Um homem que vai apontar um caminho aparentemente seguro, envolvendo os aspectos políticos, econômicos e também o aspecto religioso. Resta saber quando isso vai acontecer. O que vai acontecer está profetizado. Assim como vai levantar esse ditador, também a vinda de Cristo é real para destruir esse ditador e todos os que tiverem apoiando a sua estrutura de governo, a sua ideologia política e social. Eu estive hoje, lancei mão de um livro que eu tenho antigo. Esse livro foi publicado pela editora Betânia em 1983. É um livro cujo título é Apocalipse Já, de William R. Gortiers. Então, um livro já está até bem surrado, bem antigo que eu tenho. E eu gostaria de trazer aqui para a reflexão dos irmãos alguns pontos que foram abordados nesse livro a respeito do anticristo ou a respeito desse ditador mundial. Na página 121 desse livro, nós encontramos a seguinte afirmação, que o avanço tecnológico ele vem de forma a colaborar para o surgimento da vinda de um ditador mundial, mais conhecido como Anticristo. O registro profético, quando nós olhamos os registros proféticos a respeito do assunto sobre o final do tempo, a palavra de Deus aponta para nós que surgirá um falso Cristo. Falsos cristos sempre existiram, mas existirá alguém que surgirá como um falso Cristo, um falso Messias. Esse será um homem fabuloso. Esse será um homem que vai atrair a atenção de toda a humanidade. Bom, dentro da nossa realidade, algumas pessoas já começam a conjecturar, a especular, se já não está presente na nossa geração esse homem que será o possível ditador do mundo. Alguns começam a citar alguns nomes. Não é o meu propósito aqui fazer uma especulação nesse sentido. Mas eu creio que, diante do cenário que nós estamos vivendo, é possível, sim, que nós venhamos presenciar o surgimento, a aparição desse anticristo. O livro continua afirmando aquilo que a Bíblia Sagrada nos afirma, como nós acabamos de ler aqui, que esse homem fabuloso, ele vai estar unido a Satanás. Ou seja, ele vai ser controlado por um poder satânico. Por trás dele haverá um domínio de um poder satânico. E aí, precisamos entender uma coisa que nós lemos na Bíblia aqui, antes de nós entrarmos no assunto, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo está falando desse homem da iniquidade, que é o anticristo, ele vai falar que ele será enviado. E
Deus é que vai enviar esse homem com todo esse poder, ou seja, até o que Satanás faz, ele faz por permissão de Deus. Ele não pode atuar sem que haja permissão de Deus. E nesse sentido, o surgimento do anticristo tem um propósito. E a palavra de Deus, segundo o que nós lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o propósito desse anticristo vai ser enganar. Mas enganar quem? Aqueles que já estão caminhando para a destruição. O propósito do anticristo não é enganar os cristãos fiéis. Os cristãos genuínos, os cristãos fiéis, eles jamais serão enganados. Mas aqueles que não têm compromisso real com Cristo, que não estão firmados na verdade, que já estão caminhando para a destruição, esses serão enganados por esse anticristo. Bom, continuando a ler aqui, falando sobre esse anticristo, o forte domínio que ele terá sobre todos os moradores da terra. Abre aspas. As escrituras afirmam que somente as pessoas que levarem em si a marca desse homem, ou nas suas frontes, ou na mão direita, terão permissão para comprar e vender. Bom, o apóstolo João fala exatamente do 666, que é a marca da besta. Então, a marca da besta será uma marca que vai identificar aqueles que estarão do lado do anticristo. Logo, aqueles que estarão do lado do anticristo terão liberdade para negociar e terão liberdade para comprar. No entanto, aqueles que não se submeterem às regras do ditador, no campo da economia, ele será sacrificado, ou seja, ele não terá permissão para comercializar ou para comprar e vender. Sendo assim, o que vai acontecer com aqueles que não estiverem de acordo com esse anticristo? Eles serão perseguidos. Eles serão perseguidos duramente, porque o controle estará na mão desse ditador. Quando o apóstolo João fala sobre essas questões, desse governo, desse controle, quando os profetas bíblicos falaram, era difícil imaginar a possibilidade de um governo único. Isso era quase que impossível de conceber na mente humana. Com o passar do tempo e com o mundo globalizado que nós conhecemos hoje, com o avanço da tecnologia, dos recursos tecnológicos, no avanço da ciência, nós percebemos claramente que isso é uma possibilidade. Não significa que será apenas um homem governando todas as coisas, mas que os governantes dos países estarão em aliança e se submeterão às exigências desse ditador. Caso contrário, será perseguido por ele. Bom, continuando aqui, nós vamos ver que o profeta Daniel, ele já tinha falado sobre essas questões quando ele fala do quarto animal, né? Daniel fala de visões de alguns animais que simbolizavam os reinos do mundo. E desde o reinado que existia naquela época, que era o reinado de Nabucodonosor, até o surgimento do Império Romano e também o surgimento daquilo que os escatólogos chamam de um reavivamento de um Império Romano no final dos tempos. Então, Daniel, ele fala do pé de ferro da estátua
dos dentes de ferro desse animal terrível. E esse animal terrível, que tem os dentes de ferro e garras de bronze, ele possui 10 chifres. Isso se encontra em Daniel 7, capítulo 7, versículo 7 ao 28. Quem quiser, né, ler e analisar. Dentre esses chifres, o chifre fala na Bíblia de poder, de autoridade. Então são 10 reis que terão uma autoridade, e que desses 10 reinos, ou desses 10 reis, levantaria então um chifre pequeno. Porém, esse chifre pequeno, ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai guerrear contra os santos. E aqui nós vemos, o profeta descreve esse chifre com grandes detalhes, como nós podemos ver em Daniel 7, versículo 24 e 27, dizendo o seguinte: os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá os 3 reis. Esse que vai se levantar por último proferirá palavra contra o Altíssimo, ou blasfêmia, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão, um tempo e 2 tempos e metade de um tempo, é uma expressão que equivale a 3 anos e meio, e que vai aparecer no livro do Apocalipse tanto dessa forma, como também correspondendo a 1260 dias, que também equivale a 3 anos e meio de grande tribulação, que vai estar acontecendo na terra por causa do governo ditador, por causa desse ditador mundial que está por se levantar. Segue a leitura bíblica. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Ou seja, Cristo depois virá e julgará esse ditador. O reino e domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Daniel, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Bom, o que nós vemos aqui é essa blasfêmia que esse ditador vai fazer contra tudo que se chama Deus. Ele vai blasfemar contra Deus, ele vai perseguir o povo cristão, ele vai perseguir os povos que estarão servindo a Deus. E o Senhor Jesus, ele também falou algo a respeito desse assunto no seu sermão profético em Mateus capítulo 24, quando ele fala do abominável da desolação que surgirá, e que esse abominável da desolação surgindo iria trazer uma grande tribulação sobre o povo de Deus. Ele faz uma referência à profecia de Daniel. Bom, essa profecia, ela foi cumprida parcialmente no ano 70. Alguns preteristas vão dizer que tudo isso aconteceu no ano 70. Mas nós percebemos, pelos relatos de Apocalipse, que não, que isso ainda vai se cumprir. Apocalipse foi escrito no ano 90. Portanto, o ano 70, aquilo que deveria ter cumprido no ano 70 já havia cumprido, e o apóstolo João traz novamente essa advertência de um governo único mundial final que vai se levantar, esse grande ditador, e, portanto, parte da profecia se cumpre ali no ano 70, mas isso é muito comum acontecer, a chamada na escatologia de profecia de duplo cumprimento. E essa é uma delas. Nós aguardamos o surgimento de um anticristo
no final dos tempos. Aqui o livro traz uma citação, traz aqui uma afirmação. Dessas profecias, concluímos que o anticristo fará um tratado de paz com Israel e com a duração de uma semana de 7 anos. Ou seja, nós temos a chamada 70 semanas de Daniel, que os dispensacionalistas vão fazer uma leitura e vão jogar para o final o cumprimento da última semana de Daniel. Alguns vão dizer que ela já se cumpriu no tempo de Cristo ali. Eu acredito que essa última semana ela vai se cumprir no final. No final, ela há de se cumprir quando o anticristo estiver se manifestando e fazendo esse tratado de paz com Israel, que vai durar ali por 7 anos. Durante esse tratado haverá um templo construído em Jerusalém, ou seja, haverá a reconstrução do templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Muitos desconsideravam a possibilidade da reconstrução do templo. Muitos hoje em dia ainda negam a possibilidade da reconstrução do templo. A reconstrução do templo tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque o local onde o templo deve ser reconstruído hoje é um local que está dominado pelos muçulmanos, onde encontra ali a mesquita dos muçulmanos. Então, como que vai fazer para reconstruir o templo ali naquele lugar? Bom, esse é o grande desafio. Mas sabemos de uma coisa, que o movimento com o povo de Israel, já preparando todos ali os sacerdotes, preparando os jovens que serão aqueles que estão sendo treinados para voltar a fazer os sacrifícios conforme a antiga aliança no templo. Tudo isso está sendo preparado pelos judeus e todos os utensílios do templo já estão tudo preparado para a reconstrução do terceiro templo. Já tem até a novilha vermelha. Tudo já está pronto. Basta somente o quê? Chegar ao acordo para a reconstrução do templo no local exato que ele deve ser reconstruído. Então, esse grande líder irá opor-se a Deus, conforme nós lemos aqui, né? E nós já citamos. Outra coisa que nós temos que levar em consideração, que nós vemos em 2 Tessalonicenses 2, é a apostasia. Toda a personalidade e missão do anticristo são caracterizadas por uma forte rebelião contra Deus. E a palavra grega apostasia também significa rebelião ou revolta. Então haverá uma grande rebelião, haverá uma grande apostasia. Ora, quando nós olhamos hoje no cenário que nós estamos vivendo, mas nós não estamos vendo exatamente o crescimento de uma apostasia. Quantos cristãos estão abandonando a fé? Quantos cristãos abandonando a fé? Quantos? Olha a situação do evangelho nos países, na Europa. Olha a falência de muitas igrejas. Olha a condição que se encontra os cristãos em nossa geração. Há quem diga que essa é a pior geração de cristãos que nós estamos presenciando. Então, o cenário está sendo preparado para o surgimento desse grande ditador. E ele vai aceitar um povo totalmente aberto para as suas ideias. Para as suas ideias. E aí nós vemos que o domínio do anticristo vai durar. Porém, essa rebelião
transbordará numa deliberada, generalizada, total, desafiante rejeição de Deus e de Cristo. É exatamente assim que o mundo vai viver os seus últimos dias, antes da vinda de Cristo. Uma rebelião. Olha, meus queridos, meus amados irmãos, olha a nossa volta, olha a banalização, olha as afrontas com relações à fé cristã. Olha, muitas das vezes, o espírito de ódio que se levanta em alguns locais, em algumas pessoas, contra os cristãos, contra os judeus. Tudo isso faz parte do cenário profético. Tudo isso faz parte do cenário profético. E o apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18 e 27, diz assim que esse anticristo, surge a palavra ali, anticristo, né? Ele faz uma referência à palavra anticristo. E a palavra anticristo aqui no grego, esse anti no grego, ele pode ser tanto uma definição como aquele que se opõe contra, né? Ou aquele que se coloca no lugar de alguém. E o anticristo vai fazer exatamente essas duas coisas. Ele vai se opor contra Cristo e ele vai tentar se colocar no lugar de Cristo como o Messias, como o Deus que deve ser cultuado e adorado. É essa a característica profética que a palavra de Deus aponta para esse ditador. O anticristo, portanto, a presença do anticristo será uma presença terrível no mundo. Por quê? Porque ele será como se fosse a encarnação do próprio Satanás. É porque ali, na figura dele, ele será totalmente dominado por Satanás para fazer o mal prevalecer em muitos aspectos, e muitos santos, muitos cristãos serão destruídos pela perseguição do anticristo. Muitos serão perseguidos pela perseguição do anticristo. A Bíblia diz que aquele que tiver que ser morto, será morto. O que tiver que ser preso, será preso. Ou seja, como você, amado cristão, vai ter que glorificar a Deus, isso é da economia de Deus. Mas saiba de uma coisa, quando as coisas apertarem, o cristão fiel, o verdadeiro cristão, será sustentado por um poder sobrenatural de Deus, como sempre foram enfrentados os cristãos nos momentos mais árduos de perseguição, onde eles tiveram que testemunhar da sua fé em Cristo. A palavra de Deus diz assim: eis que vos dou poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Recebereis poder para testemunhar. A palavra poder para testemunhar, testemunho ali, vem do grego martírio, ou seja, poder para testemunhar para ser testemunho, mesmo que isso lhe custe o martírio, mas que o nome de Jesus será glorificado. Então a coisa é séria, o momento é o momento que nós estamos caminhando para um desfecho muito complicado, que é o surgimento desse anticristo. Esse número da marca da besta, o número 666, algumas pessoas já tentaram fazer, porque a palavra aqui, esse número nas escrituras, na palavra hebraica, na escritura hebraica, esses números eles têm valores numéricos. E, portanto, ali, dependendo do nome de alguém, é possível fazer uma soma e chegar ao valor 666. E muitas pessoas já fizeram essas contas e identificaram muitas pessoas com o número 666. E, no entanto, eles não foram ali a besta, eles não foram o anticristo. E
aqueles que veem o número 666 até no Vaticano, né? Até no Vaticano. Mas uma coisa nós precisamos entender, que a palavra de Deus fala que aquele que receber a marca da besta vai receber na mão ou na fronte. Nós já temos hoje o chip, né? Esse chip que já foi criado e que é bem aceito por muitas pessoas, e as pessoas começam a ficar agora, muitas vezes, muitos cristãos entrando ali numa situação difícil. Será que esse chip é a marca da besta? Eu creio que o chip em si não, mas o chip será a ferramenta pelo qual a marca da besta será inserida. Alguns vão entender que essa marca da besta é apenas uma representação daqueles que assumem o caráter na mente, aquele caráter ideológico do governo do anticristo. E na mão aqueles que vão estar trabalhando em prol desse sistema ou em prol desse governo, e que não teria necessariamente uma marca literal. Mas muitos escatólogos, eles vão dizer que sim, a marca aqui seria uma marca literal. Eu creio que sim, o chip pode ser realmente essa ferramenta que será inserida para trazer a marca da besta. Uma coisa é certa, quando a marca da besta surgir de fato, nenhum cristão verdadeiro vai se submeter a essa marca. E nenhum cristão verdadeiro vai ser enganado. Quando surgir a marca da besta, todo cristão genuíno terá consciência do que realmente é aquela marca, até mesmo para ele saber, até mesmo para ele poder fazer a sua escolha de ser ou não marcado. A pessoa terá a opção de aceitar ou não aquele governo ou as exigências do ditador mundial. Agora, eu acredito que haverá uma ideologia anticristã e antijudaica, e essa ideologia ela vai fazer parte do governo único e do governo ditatorial, do ditador mundial. E marcar a cabeça, a mente, pode ser sim que, mesmo que seja física, mas algumas pessoas vão aceitar isso facilmente. Por quê? Porque a mente já foi dominada pelo espírito de engano, pela ideologia contrária aos preceitos cristãos ou a ideologia judaico-cristã. Então muitos vão aceitar facilmente a ideologia contrária, como aceitam hoje. Muitas pessoas aceitam a ideologia contrária aos valores judaicos cristãos facilmente, sem problema nenhum. E quando o anticristo se manifestar, ainda mais, o número de aceitação vai ser muito maior. Até mesmo porque ele vai fazer sinais e prodígios extraordinários e vai contar com a ajuda do falso profeta no âmbito religioso para convencer os religiosos a aceitar aquele falso Messias. Então ele vai contar com a ajuda de um falso profeta. Quem é esse falso profeta? Onde ele vai estar? Qual religião ele pertencerá? A Bíblia não diz isso claramente. Algumas especulações irão. Mas quando você vê um líder religioso aliando o seu pensamento com valores que são antagônicos aos preceitos judaicos cristãos, você pode preparar. Pode preparar. Então, alguns vão, mesmo que não concordando com a ideologia, mas por pressão da ditadura, e como não vai ver outro meio de sobrevivência, ele vai aceitar trabalhar, aceitar a marca
aceitar se submeter para sobreviver. Agora, o cristão fiel não poderá ser marcado, porque todos que forem marcados pela marca da besta vão ser destruídos no final, juntamente com a besta, porque é assim que a Bíblia descreve o final. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para compartilhar. Bom, eu quero aqui ler para vocês sobre a marca da besta, abre aspas. Essa ideia eu vou ler aqui um parágrafo anterior para melhor compreensão. Abre aspas. Só falta tomar-se mais uma providência para que esse quadro se complete segundo o que está profetizado acerca do controle do anticristo. Falta apenas marcar as pessoas, na testa ou na mão, com seu número de código, pelo qual elas têm autorização para comprar ou vender. E essa ideia já foi levantada. O número de 20 de setembro de 1973, da revista Senior Scholastics, disse num artigo intitulado Necessidades Públicas e Direitos Privados: quem está de olho em nós? Fecha aspas. Quem está de olho em nós? Já fez essa pergunta? Eu já ouvi colegas comentarem, parece que hoje nós estamos sendo vigiados. Você já teve a sensação de que você está sendo vigiado por meio das tecnologias? Será que não? Será que alguém já não está nos vigiando? Já está olhando de olho em você, no que você pensa, no que você posta? Qual é a sua ideologia? Qual é a sua crença? Será que você não está sendo vigiado? E aí, essa é uma grande pergunta, né? Alguém está de olho na gente. Bom, o livro fala, precisamos de um líder. Em 1976, abre aspas, o Clube de Roma emitiu outro de seus boletins que tinha por título o seguinte: ROI, Reformulação de Ordem Internacional, no qual um grupo de 21 especialistas internacionais apresentavam com detalhes a necessidade premente que o mundo tem de um governo centralizado, universal, com bases funcionais. Ou seja, já naquele ano de 1976, já houve uma reunião e alguém já apontava a necessidade que o mundo tem de um governo centralizado, universal, com bases funcionais. Alguém tem dúvida de que a humanidade já reconhece isso como uma realidade? E eu quero citar aqui mais uma vez, que nós encontramos nesse livro aqui, abre aspas, Paul Henry Spaak, quando era secretário-geral da OTAN, disse: não queremos mais uma comissão, já temos comissões demais. O que queremos agora é um homem com estatura suficiente para conquistar a lealdade das pessoas e tirar-nos desse lamaçal econômico em que estamos afundando. Que apareça esse homem, seja ele Deus ou diabo, nós o receberemos. Fecha aspas. Então, na fala aqui, na citação desse livro, né, houve um secretário-geral da OTAN que disse: alguém precisa se levantar para nos tirar desse lamaçal econômico que nós estamos entrando. Antes do surgimento do anticristo, um colapso mundial tem que acontecer.
na economia, um abalo econômico, eu acredito, para levantar alguém que traga a solução. E quando a situação tiver fugido totalmente do controle e chegar alguém e falar assim, eu tenho a solução, muitos vão dizer abertamente o que foi dito aqui. Não importa se é Deus ou não importa se é o diabo, mas nós não podemos mais viver desse jeito, precisamos de alguém. Olha, muitos estão dispostos, pode ter certeza disso, em fazer aliança com o anticristo. Mas eu preciso trazer para você essa mensagem, meu amado, você que está me ouvindo. É hora de você firmar sua fé em Cristo Jesus. É hora. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer, tantos escândalos para abalar a fé das pessoas. Pessoas degladiando, cristãos degladiando uns contra os outros. Há uma tentativa de desconstruir, meus irmãos. Há um avanço para cima do sistema religioso de forma total. As pessoas estão querendo destruir todo o sistema religioso de forma total. Porque se fizer isso, o que vai acontecer com as pessoas? As pessoas elas vão facilmente serem dispersadas, e numa batalha, quem dispersa se torna preso fácil. E é exatamente isso que eu tenho visto em muitos lugares. Pessoas que deixaram a comunidade porque ficou decepcionado com o irmão, por causa de escândalo de algum, deixaram de congregar, não vou mais fazer parte do sistema religioso e caíram na malha de um outro sistema. Um sistema que está sendo montado com os valores fundamentados em heresias. E as pessoas estão caindo nas mais diversas heresias. Isso é preocupante. É hora de você se firmar, meu irmão. Não é hora de você ficar aí com picuinha por causa de questões humanas. É hora de você estar junto com seu irmão, sofrendo junto com ele, orando com ele, lutando junto. Agora mais do que nunca, nós precisamos unir a nossa fé em Cristo Jesus e com os irmãos. Preparem, cristãos, o momento final está chegando. O ditador mundial vai se levantar e a igreja precisará estar preparada para isso. Você pode me dizer, mas eu aprendi, pastor, que a igreja será arrebatada antes disso acontecer. Meu irmão, que você tenha, que Deus, tomara que você esteja certo. Tomara que os pré-tribulacionistas estejam certos. Mas não é assim que eu vejo a escatologia bíblica. Portanto, em vez de você colocar essa esperança, que a meu ver não é a esperança correta, coloque-se a sua vida em comunhão com Deus, busque ao Senhor, fortaleça a sua fé, para que quando chegar o momento de você ter que escolher entre Cristo e a besta, entre Cristo e o ditador, você saiba a quem escolher de fato. E não seja enganado quando vier o dia final. Amém? Que Deus abençoe a todos. A todos. Cuidado com a ideologia do anticristo. Cuidado. Volte-se para a Bíblia e para os valores que estão baseados nas Escrituras Sagradas. É para você, cristão. Para você. Não abale, não é hora de abalar. Não é hora de apostatar da fé. Não é hora de virar as costas. É hora de firmar-se em Cristo Jesus. Não adianta falar da vinda de Cristo se você não estiver preparado para sofrer
antecipadamente, antes de Cristo vir buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.